Boa noite, pessoal. Hoje estaremos falando aqui sobre o pré-mercado para a gente operar amanhã já com as regiões pré-definidas. Vou começar aqui com o índice, logo em seguida a gente vai passar para o dólar. Aqui a gente já tem aqui o gráfico com essas regiões marcadas. Eu quis deixar para a gente ver o que a gente marcou ontem. A gente marcou essa FIBO aqui, né, do dia de ontem e a gente deixou pré-marcado aqui essas regiões de suporte, que esse suporte aqui do dia 22 e esse outro suporte aqui de lá de trás, né, do dia 19 de maio. Hoje o mercado abriu já um pouco esticado aqui, ó. Já abriu aqui afastado da, se a gente pôr o layout aqui de média, né? Ele já abriu bem afastado da média curta, que é a média de 9 períodos. Ontem a gente tinha falado que se ele abrisse nessas regiões, né, de fundo aqui do dia de ontem, de fundo aqui desse outro suporte que a gente tinha definido aqui, marcado. E se ele viesse aqui embaixo também, poderia gerar operações de compra. Como ele abriu aqui entre esses suportes aqui e afastado da média, deixou um candle doji aqui, que é um candle de decisão, no rompimento dele aqui, ou em qualquer candle gatilho, igual esse aqui, que foi um martelo aqui, ó, um candle gatilho, comprador, a gente já poderia comprar. E aí foi isso que eu fiz, basicamente. Eu fiz só a operação de compra da abertura. A abertura é um dos movimentos mais voláteis, né? Um dos movimentos que na maioria das vezes é onde o mercado mais anda. Eu gosto bastante de pegar a abertura. Eu peguei aqui no rompimento desse candle, devido estar afastado da média curta de 9 períodos e também afastado da média de 200. E aí peguei aqui, ó, mais ou menos aqui eu peguei. Chegou a pagar 1.700 pontos esse trade. Eu levei até aqui mais ou menos. Foi isso que a gente fez e logo após eu não quis fazer mais nada. E aí ele ficou um pouco consolidado aqui, eu fui e fechei o computador. Eu costumo dar poucos cliques, um a dois, uma a duas entradas no dia no máximo. Já a gente já consegue resolver o nosso dia. Já consegui, mas já tirar 1.700 pontos do dia de hoje. Aí logo após, né, ele ancorou aqui na média de 200 e desceu. E ele fechou, se a gente for observar aqui, ele fechou no fundo, né, no fundo do dia de hoje. Ele fechou aqui, ó, não conseguiu violar a mínima do dia de hoje. Isso é o sinal que os compradores voltaram aqui a levar esse movimento aqui para cima. E aqui é também quem estava de frente ao gráfico poderia aqui pegar uma nova entrada aqui na compra, no violamento desse candle aqui, ó. Já dava uma ótima operação, pelo menos para buscar minimamente essa média de 9 períodos aqui, que é a média curta que a gente usa. E aí as melhores entradas, né, do dia de hoje, eu creio que foram essas duas. Essa compra aqui no início do dia, e logo em seguida também teve essa compra aqui em decorrência de ter fechado aqui, né, dentro do dia, da mínima aqui do dia de ontem. Do dia de hoje, né? Fechou aqui na mínima do dia de hoje e gerou outra operação aqui de compra. E aí, depois no período da tarde, a gente também não gosta de operar por causa da volatilidade, que diminui bastante. Mas enfim, para operar amanhã, a gente pode mover essas regiões aqui, ó, que o índice não respeitou. A gente pode apagar ela, pode pegar essa região de suporte aqui, ó, trazer para cá, que foi o topo aqui, né, do dia de hoje. A gente pode trazer ela para cá, para marcar, deixar marcado. E duplicá-la aqui e deixar também uma região de suporte lá embaixo marcado já também, que foi aqui, ó, região aqui do fundo do dia de hoje. E essa fibra aqui, ó, como teve esse topo aqui do dia 26 de maio, a gente pode pegar essa fibra e estender para cá. A gente pode pegar ela e estender aqui, ó, pro fundo do dia. Por quê? Porque se o mercado, porventura, abrir e subir aqui nessas regiões, a gente já sabe que aqui pode entrar uma defesa vendedora, em decorrência de ter essas confluências aqui de regiões aqui de topo, de retração de média, e aí ele possa ser que ele, se ele vir aqui nessa região, ele pode gerar outra operação de venda. E a gente percebe que o índice ele está gerando movimentos bem parecidos. Aqui, se a gente puxar um pouco para trás, a gente vê, ó, apesar que teve esse gap aqui, ele subiu, chegou na região de suporte, caiu. Aqui também.
desceu aqui na média, subiu novamente, caiu. A gente percebe esse movimento do índice ultimamente, pelo menos na última semana, que ele sempre sobe para depois de cair. E ontem também, né? Subiu aqui, aí chegou na região de suporte. De suporte não, chegou na região de resistência. Tinha um suporte aqui, né? Mais ou menos passando essa região aqui do dia anterior. Ele abriu subindo aqui novamente, chegou na região de resistência, caiu. E hoje também não foi diferente. Se abriu aqui embaixo na região de suporte, subiu para depois cair e subiu de novo, né? Gerou três movimentos aqui, bem longos aqui. E aí o que a gente tem para amanhã é deixar essa região aqui de fundo marcada já, deixar a região de topo ali também marcada e uma região de fundo, né, que é o suporte, e a região de topo ali que é a resistência. A gente tem essa fibra aqui também marcada, que são as retrações aqui desse último topo com o último fundo. Essa setinha aqui que a gente tem para que seria que iria gerar uma outra preparação de compra, e a gente já pode tirar ela daqui. Eu creio que se o mercado abrir por aqui, a gente vai ter uma outra oportunidade de compra. Por quê? Porque se a gente pegar a série histórica do índice aqui, né, que é o Infut, a gente for olhar no cenário macro, que a gente já tinha marcado, pôr no gráfico de 60 minutos aqui para vocês entenderem, por isso que é bom olhar sempre o gráfico no cenário macroeconômico para depois diminuir os tempos gráficos e cair para o micro. No macro aqui, ó, no gráfico de 60 minutos, a gente tem o índice, há algum tempo atrás aqui ele vinha caindo, né? A gente pode ver que ele vem de um enorme movimento aqui de queda. E chegou aqui nessa região aqui, ele consolidou. O mercado não cai mais, tá aqui dentro dessa região aqui, onde a gente já tinha marcado, né? Dentro dessa região aqui, ó. Tá trabalhando aqui entre fundo, topos, e respeitou aqui já três vezes no topo, respeitou agora a segunda vez aqui no fundo, que foi onde ele parou hoje, né? Por isso que a gente pode deduzir que se ele abrir nessa região, ou nessa região, outra região aqui um pouco mais abaixo aqui, e essa região aqui é uma região de 7,6 de fibra. Se ele abrir mais ou menos aqui ou aqui embaixo, devido ao afastamento da média curta de 9 períodos, ele ter essa região de suporte pré-definida, ter essa região de fibra de 7,6, possa ser que ele gere defesa aqui, ó, nesses pontos, por decorrência dessas confluências. E se a gente olhar aqui, ó, no diário, né, ele trabalhou bastante aqui dentro da média de 200, deixou esses dois pavis aqui indicando queda, mas a gente tem que ver que apesar do mercado vir caindo aqui depois de todo esse movimento, a gente pode ver que foi uma queda sem movimento, um movimento de alta expressivo. Ele só caiu, e aí vinha um candle aqui um dia positivo, já defendia no outro dia, um candle positivo, o outro dia já defendia. Aqui até hoje nós estamos com 5 dias aí de movimento que sobe e depois desce, né? Movimentos de queda mais fortes. E aí possa ser que ele gere aqui, ó, nessa região aqui, se a gente descer para o tempo gráfico de 200 de 4 horas, a gente pode ver que ele possa gerar aqui nesse fundo um movimento de alta, igual ocorreu aqui, ó. Aqui tem um fundo, ele gerou esse movimento de alta, chegou no fundo, possa ser que ele gere esse movimento de alta novamente, em decorrência dele estar um pouco longe ali, um pouco afastado da média de 9, que é a média curta. Se a gente pôr no gráfico que a gente opera aqui agora, que é o IM26, a gente pode ver que o preço ele está consolidado, até que a média de 200 ela está começando a querer inclinar aqui novamente para a queda. Mas é igual eu falei para vocês, o movimento ele já caiu bastante. Ele tá no fundo aqui, ó, do dia 19 de maio. Segundo aqui minha visão, eu não acredito que ele venha cair aqui. Se cair, a gente pode pensar em compras novamente, porque o movimento já vai estar esticado na venda aqui. Aí eu não consigo imaginar vender aqui nessas regiões, não. Para amanhã é basicamente isso. Para amanhã eu tenho deduzido só essa operação de compra. Se abrir nessas regiões aqui do suporte, ou até mesmo aqui, ou aqui mais ou menos, a gente pode comprar.
Se porventura ele abrir já com um movimento já pré-definido ali de alta, se ele abrir mais ou menos aqui nessas regiões, a gente também pode pensar numa venda. Por quê? Porque vai estar afastado das médias curtas, vai estar numa retração de FIBO aqui, ó, com suporte, com a resistência do dia anterior, pode gerar um belo movimento de queda aqui também nessa região. Nessa região ou nessa outra região aqui, ó, que vai ter a confluência também da média de 200 períodos. E é basicamente isso que eu tenho de visão para o dia de amanhã. E vamos pro dólar aqui. Pro dólar, a gente tinha deixado marcado essas regiões aqui ontem, né? E hoje o dólar já abriu ali em cima, bem na marcação que a gente fez, né? Do dia de ontem. A gente tinha deixado essa FIBO aqui marcada também, que se ele abrisse em algum desses pontos, poderia gerar uma compra. E o que ele fez? Ele abriu lá na venda que a gente tinha deixado marcado também. Ontem. E aí lá, certinho. Abriu certinho. Subiu um pouco aqui, né? Mas respeitou na região de resistência, onde a gente já tinha deixado marcado. Ele deu um ótimo trade aqui, ó. Eu não peguei esse trade que eu estava ainda na compra do índice, né? Mas eu vi aqui, ó, que deu uma linda venda aqui, ó. Chegou a pagar 20 pontos. Para quem segurou, né? Não zerou a operação, podia levar até essa região aqui, onde foi o fundo aqui do dia de ontem também, gerou 40 pontos. Mas dentro aqui da minha visão, né, ele deu essa linda venda, chegou na média. Aqui não tinha, aqui tinha, até tinha confluência para comprar, mas o mercado ele meio que trabalhou meio consolidado aqui. Poderia que ele não ter feito um pullback tão profundo aqui, né? Não poderia subir tanto e já continuar caindo. Mas aqui ele deu, para quem arriscou aqui, ele pagou aqui um para um, né? Pagou quem entrou aqui nesse candle gatilho, que teve gatilho aqui, teve um candle aqui de gatilho de 5 pontos, chegou a pagar quase 10 pontos, 9 pontos a favor, quase um 2 para um. E aqui nessa região aqui também de FIBA, que a gente tinha deixado a setinha marcada aqui, ó. Foi na mesma região que ele deixou essa defesa, ó. Aqui dava para ter pegado mais ou menos por aqui, ó. O eco stop tava caro, 7 pontos. Mas ele chegou também a pagar uma operação 1 para um. Chegou a pagar 8 pontos. O dólar, a gente pode fazer o seguinte, amanhã a gente pode deixar essa mesma região aqui, né? Só subir ela um pouquinho aqui para deixar marcado no dia ali. Essa fibra aqui a gente pode apagar ela. A gente traça aqui no caso então outra fibra. Estabelece aqui a região de suporte do dia de hoje, né? E traça outra fibra. Qual fibra? A fibra daqui, ó, do fundo do dia de hoje com o topo do dia de hoje. E se o dólar abrir nessas regiões aqui, ó, nessas regiões de FIBO, mais ou menos por aqui, ou no 7,5 ou no 61, ele pode gerar uma venda. Se ele abrir no fundo ali do dia, ele pode gerar uma operação de compra. Se abrir nessa região aqui, a gente tem que esperar um pouco para ver qual a direção que ele vai tomar. Esperar um pouco para ver qual é o sentido do mercado, se ele vai querer subir ou descer. Subindo, a gente pega a venda nesses pontos aqui de retração, ou se ele descer, a gente pega a compra nesse ponto aqui de suporte. Olhando aqui um cenário mais macro para ele está trabalhando naquele canal de baixa, né, que a gente já tinha deixado marcado pré-definido também. E hoje ele abriu e caiu. Abriu próximo aqui o canal macro e veio a cair. Justamente o que a gente tinha comentado ontem. E para amanhã a gente tem esse cenário. Se ele abrir aqui nessas regiões de FIBO, a gente pode pensar numa venda. E se ele abrir aqui no suporte, a gente pode pensar numa operação de compra. E se ele abrir aqui no meio, a gente tem que esperar um pouco ele tomar a decisão para onde ele vai. E é basicamente isso. Desejo a vocês uma boa noite e um bom pregão amanhã.